Durante uma motociata que lotou as ruas de Londrina, no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro fez uma parada em um posto de gasolina para verificar o preço dos combustíveis. A parada lotou completamente a rua e o presidente aproveitou para confraternizar com os motociclistas antes de prosseguir com a motociata. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, os rendimentos de jornais, canais e sites conservadores são retidos sem previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
senhor tem outros compromissos, a gente compreende que o senhor se ausente, mas eu acho que ficou muito evidente aqui uma passagem, senador Guaraci, que diz o seguinte. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Tudo de bom. Obrigado, viu, Bruno? Uma passagem que diz o seguinte, professor Valmir, já passando a palavra em instantes aqui para o doutor Ives Gandra Martins. O que me incomoda não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. Sabe quem foi que falou isso? Foi Martin Luther King, pastor, grande humanista, e o que a gente vê hoje é muito silêncio sobre esse assunto, né? Assassinado em Mênfis, exatamente. E o que a gente vê hoje é um silêncio muito grande sobre esse assunto. É um assunto quase que um túmulo. Você não pode falar, né? Então isso é muito preocupante e o papel, o Senado, ele está abrindo esse espaço aqui nessa comissão, que eu acho muito saudável. Uma expressão que o ministro usou aqui, doutor Ives, que me tocou profundamente, ele falou que é a espada. Eu já imaginei a espada, né, do símbolo, né, que é ali em cima da cabeça durante 3 anos. Durante 3 anos, nesse inquérito aqui, que completou 3 anos, é um estado permanente de investigação. Ou seja, é correto isso? Tá certo isso? Vem o questionamento assim do fundo da alma e do coração mesmo, né? Se coloca no lugar. Se você se colocar no outro lugar, de quem não tem o poder, de quem não está com a caneta na mão, de quem não tem um cargo vitalício, que ninguém pode recorrer, porque é a última instância, como dizia o Rui Barbosa, né? O grande patrono do plenário do Senado dizia o seguinte: a pior ditadura é a ditadura da toga, porque a ela não tem a quem recorrer. Então, se você se colocar no lugar do mais fraco, aí vem uma questão do senso de justiça, do que não está nesse pedestal, nessa posição, vamos dizer assim, melhor dizendo. Como é que a pessoa se sente com a espada na cabeça o tempo inteiro, sendo julgado por suas posições políticas? Gente, se é a favor do governo, paciência que seja. Paciência que seja. Por exemplo, eu vou voltar aqui para o caso brutal, né? Desculpa, o senador Guaraci, mas o caso brutal desses empreendedores, né? Que eu concordo com o ministro que falou há pouco. Se erraram, tem que pagar? Se tem alguma coisa... Mas pelo que a gente viu na imprensa, foi uma matéria de um portal que autorizou isso tudo, que fez essa decisão. E aí você pegar um cidadão que tem, não vou nem dizer a imagem dele, de empreendedor, de gerador de emprego, de riqueza no Brasil, que a gente tinha era que estimular, como outras culturas fazem, como a dos Estados Unidos. No Brasil, empresário, empreendedor é mal visto, né? Você imagina a mentalidade como a gente precisa reverter. A gente tinha que dar prêmios. E aí a gente faz um negócio desse e tira a rede social, é a voz. É como se colocasse uma mordaça que ele não pudesse expressar. E ele lá nas páginas dele, eu acompanhava, ele questionava, comparava o governo atual com o governo anterior, de uma forma saudável, colocando os pontos, colocando os fatos, os dados, os números. Será que foi isso que, na verdade, é o pano de fundo para incomodar tudo? Se fosse o outro lado, seria o mesmo? Ou a coisa está pendendo para o mesmo lado apenas? Só uma balança desequilibrada. Isso é correto? Essa é a pergunta.